Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 7 e versículo de número 8. O tema da mensagem que Deus ministrou sobre as nossas vidas é a atitude que gera um milagre. Eu quero falar nesta noite, para mim, você aprender nessa noite com 3 pessoas que gerou o seu milagre. Primeiro, centurião. Segundo, Zaqueu. Terceiro, a mulher do fluxo de sangue. Amém? Você achou? Diz assim o versículo de número 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter comigo. Disse, porém, uma palavra. O que o centurião falou com o Senhor? Eu não sou digno que o Senhor esteja comigo, mas basta uma palavra. O seu milagre está numa palavra. Você crê nisso? Como este homem creu, que uma palavra era o suficiente para o seu milagre acontecer. E o meu criado sarará. Olha a fé deste homem. Uma palavra e o meu criado será sarado. Versículo de número 8. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E se digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então, o tema é atitude que gera o milagre. Eu vou ler algumas coisas aqui, irmãos, antes de nós entrarmos na leitura e na palavra, para você começar a ir sentado a gerar o seu milagre. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando neste momento, mas uma coisa eu quero te falar nesta noite. 3 coisas que precisamos ter na nossa vida é atitude, ação e fé. Porque Deus é poderoso para fazer e realizar qualquer milagre. Mas o milagre, para se realizar na nossa vida, tem que haver atitude, ação e fé. Porque senão não tem milagre. Aí você fala assim, mas você não falou que Deus é poderoso? Deus é poderoso, mas Ele requer de nós essas 3 coisas. Por que que o centurião, Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue se destacou diante da nação de Israel? Porque eles tinham essas 3 coisas. E quando nós temos essas 3 coisas, nós geramos um milagre. Não importa o que você está passando, basta eu e você acreditar na palavra. Como o centurião falou, uma palavra. Basta só a sua palavra. Então vamos lá. Primeiro, atitude que gera o milagre com Deus, a fé. A Bíblia diz que sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. O que traz eu e você aqui na igreja? A fé. Porque se eu e você não tivermos fé, você não vai deixar o conforto da sua casa, da sua família, para vir aqui em vão. Se eu e você estamos aqui nesta noite, porque temos fé. Ainda que a minha fé e a sua fé seja pequenina, como um grão de mostarda, como a Bíblia ensina,
Se você e eu pôr em prática, um milagre extraordinário pode acontecer. Terceiro, atitude da iniciativa. Quem tem que iniciar para o milagre acontecer? É Deus? Não. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da bênção. Quem tem que iniciar um milagre é eu e você. Se eu passo um momento difícil na minha vida, se eu ficar sentado na minha casa, eu vou conseguir gerar um milagre? Não. Aonde eu gero o milagre? Quando eu estou na casa do Senhor, quando você está na igreja, quando você e eu estamos diante de quem? Do Deus poderoso. E o que o centurião fez? O centurião ficou em casa. O centurião ficou chorando as mágoas do lado do seu criado ou do seu soldado. Não, ele iniciou, ele teve atitude. Ei, eu creio que se eu for diante da pessoa certa, o meu criado será curado. Por que às vezes eu e você não gera um milagre? Porque às vezes nós estamos indo na pessoa errada, buscando na pessoa errada. Porque quando buscamos na pessoa certa, temos a vitória. O centurião não perdeu a viagem. Ele olhou diante os olhos de Jesus e falou com o Senhor: eu sou um homem de autoridade, mas a minha autoridade diante da sua não é nada. Reconhecimento. Porque muitas vezes, por nós adquirimos um status ou uma posição na sociedade, temos vergonha de chegar diante daquele que é todo poderoso. Quem é poderoso? Deus. Ele reconheceu, irmão. Ele falou: eu não sou digno de estar contigo, mas basta uma palavra e o meu criado será curado. Esse texto não é diferente de mim e de você não, irmão. Muitas vezes nós não somos dignos de fazer o que fazemos, porque nós somos pecador. Mas quando nós reconhecemos diante da autoridade maior que é Deus, Deus gera um milagre. Deus gera o perdão, Deus gera a mudança, Deus gera o quê? A bênção, como fez com esse centurião. Quarto, a atitude do seu compromisso de ser fiel no pouco e construir um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Relacionamento nosso com Deus tem que ser profundo e verdadeiro. É o que faz gerar um milagre. Deus sabe nesta noite, irmão, eu tenho firmeza no que eu vou falar. Deus sabe o coração que está aqui com sinceridade e o coração que está aqui com interesse. Existem muitas pessoas que vêm na igreja por interesse de ser somente abençoado, mas são poucos que querem ter um relacionamento profundo com Deus. O que é um relacionamento? É você conhecer quem é Deus. Os casados aqui vão entender melhor. Quando você casa, você conhece a esposa no profundo, a esposa conhece o marido no profundo. Assim é a igreja. Temos que ter um relacionamento profundo com Deus, ao conhecer o que é Deus sobre nós. Vamos lá. Atitude. Esteja no lugar certo. O centurião estava no lugar certo para o milagre ser gerado. Será que você hoje está no lugar certo? Você crê nisso? Que hoje você está no lugar certo para o seu milagre ser gerado? Como nós acabamos de ler aqui o 7:8, o finalzinho diz assim: porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ao final do versículo 7, somente uma palavra. Qual é a palavra que você quer ouvir nesta noite? Para o seu milagre ser gerado.
para você sair daqui nesta noite sarado, curado, transformado, liberto, com a vitória na sua mão. O centurião voltou, irmão. Quando ele terminou a conversa com o Senhor Jesus, que ele vira as costas e vai seguindo para a sua casa, um dos seus criados vem correndo e fala: meu Senhor, o seu servo, o seu soldado está curado. Eu fico imaginando, irmãos, a reação daquele centurião. Ele não sabia se ia abraçar o servo ou se voltava de novo para abraçar Jesus. Atitude, fé e ação. É isso que nós precisamos ter como cristão. Muitos de nós, como cristão, passamos momentos difíceis. De vez nós pegarmos mais firme, nós afastamos, nós abandonamos e queremos colocar a culpa em alguém. Quando estamos vivendo a aflição. Um dia o pastor Júnior pregou aqui, nas aflições tem os benefícios. Quando você e eu passamos momentos difíceis, é porque Deus está moldando e preparando o nosso caráter para sair vitorioso. Primeira lição que eu aprendo com esse homem: atitude, a fé e a humildade. Uma coisa que eu e você temos que ter: humildade. Porque talvez você vê aí, os pastores sobem aqui em cima, e muitas vezes você que está embaixo olha os pastores e acha que os pastores não passam momento difícil, acha que os pastores não erram, acha que os pastores não pecam, acha que os pastores não choram, acha que os pastores não pensam em desistir. Mas temos que ser como o centurião, fé que gera humildade. Quando nós se sentimos fracos, temos que ter a humildade de chegar perto do poderoso e falar: Senhor, eu não sou digno de estar contigo, mas basta uma palavra para o meu milagre ser gerado. Humildade, irmão. A humildade é o segredo do sucesso. Quer ser bem sucedido? Seja humilde. Humildade não é a forma que você veste, não. Humildade é de espírito, é de reconhecimento que eu e você precisamos de ajuda, porque muitas das vezes batemos no peito e falamos assim: não preciso de ninguém. Precisa. Porque Jesus precisou. No momento mais difícil da vida dele, ele confiou os seus 12 discípulos que orassem com ele, porque ele estava passando um momento de aflição, de dor. Quando Jesus voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Na hora que Jesus mais precisou de ajuda, os discípulos estavam dormindo. O que é isso, irmão? Gesto de fé e humildade. Jesus não precisava não, irmão, mas ele deu a lição de humildade. Ele ensinou o que é ser servo. Ele ensinou o que é acreditar num Deus poderoso que ajuda e transforma quem crê. Segunda lição: atitude. Ele não era orgulhoso de sua posição social. Você já viu uma pessoa quando assume um status ou uma posição? Você vê isso muito na área militar. Às vezes ele atinge um patamar na área militar, ele se acha o todo-poderoso, ele se acha o grande, ele começa a pisar nas pessoas, porque ele exerce uma autoridade. O centurião dá uma lição de vida, irmão. Ele reconheceu que a sua autoridade não era suficiente para o milagre ser gerado. Ele não era orgulhoso. Ele era um homem que tinha autoridade, mas tinha coração. Ele tinha sentimento.
ele tinha amor, ele tinha empatia, ele sentiu a dor do seu criado, ele sentiu a dor do seu soldado, e ele se colocou no lugar do soldado e foi correr atrás para aquele homem ter uma nova oportunidade. Ele não era orgulhoso, ele era o quê? Um homem de grande humildade. Hoje você vê tantos pastores com ar de arrogância, com ar de grandeza. Às vezes uma ovelha chega perto e fala assim: pastor, eu queria uma palavra amiga. O pastor olha para ele e fala assim: vai lá com a minha secretária e marca um dia com ela para ver se tem vaga. Ei! Se eu sou pastor, se você é o pastor, você tem a obrigação de ouvir a ovelha, porque Jesus foi o bom pastor e não desfez de ninguém. Jesus não mandava marcar com a secretária, ele tratava pessoalmente. Centurião chegou diante dele. Jesus falou assim: trata com meu discípulo Pedro, trata com Lucas. Não. O que está acontecendo, centurião? Jesus está perguntando nessa noite: o que está acontecendo, filho? O que está acontecendo, filha? Fala, porque eu vou te escutar. Fala, porque eu vou te dar a palavra que vai te curar. Fala, porque eu vou te dar o remédio. Fala que eu vou curar a sua dor. Fala que eu vou enxugar a sua lágrima. Esse é o pastor, irmão. Mas existem pastores orgulhosos. E a ovelha sente, a ovelha geme. Quando tem um pastor arrogante, Jesus era dotado de humildade. Ele ia atrás dos necessitados, ele ouvia os doentes, ele ouvia o ladrão, a prostituta. Ele veio para buscar aquilo que havia se perdido. O soldado estava perdido, mas Jesus encontrou ele com o quê? Com seu amor. Terceira lição de atitude: ele sabia diferenciar poder e autoridade. O centurião tinha o quê? Autoridade. Mas o poder quem tinha? Jesus. O pastor tem autoridade, mas o poder quem tem é Jesus. Amém? O poder quem tem é Jesus. O pastor tem autoridade, mas o poder quem tem é Jesus. Quem pode fazer um milagre na sua vida é o poder de Jesus. É esse poder que eu e você temos que ir atrás, temos que buscar, temos que conhecer, temos que relacionar profundamente para o milagre acontecer. Quarta lição: ele exercia a sua autoridade com confiança e com convicção. Quem tem autoridade tem que conduzir com autoridade e sabedoria, porque às vezes tem pessoas que têm autoridade e não sabem conduzir. Ele manda, e se a pessoa não obedecer, ele machuca a alma dessa pessoa, ele fere os sentimentos dela. E quando eu e você temos a alma ferida, o sentimento, irmão, só o Espírito Santo para curar. Mas quem sabe exercer a autoridade com confiança e convicção, ele tem sabedoria para ensinar, para conduzir, para instruir. O bom professor, quando está na sala de aula, que ele encontra um aluno que tem dificuldade. Às vezes tem aluno na escola que ele tem o comportamento que só a graça. Aí o que o professor faz? Ele busca uma estratégia para chamar a atenção daquele aluno. Ele exerce o quê? Autoridade com confiança e convicção. Ela dá ou ele estratégia para ganhar a confiança daquele aluno.
Assim foi o centurião. Ele tinha estratégia e sabedoria para ganhar a confiança dos soldados. Foi por isso que ele correu atrás para o seu soldado ser curado. Porque se o soldado não fosse um homem honesto, ele não teria feito isso. Mas quando você ensina com sabedoria, você luta para aquela pessoa mudar. Ele exercia autoridade e confiança. Quinto, ele sabia que uma palavra do Senhor poderia mudar qualquer situação adversa. Qual é a situação que você tem vivenciado agora? Ou está vivenciando? Talvez você já foi no médico. Talvez você já foi no advogado. E a palavra foi adversa. Foi ao contrário daquilo que você esperava. Mas qual é a palavra que Deus tem para você nesta noite? Qual é a palavra que você espera de Deus nesta noite? Vamos entrar para outra. Lucas capítulo 19, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Você vai ver o segundo personagem que alcançou um milagre. 19, 5. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, temos que estar no lugar certo. Porque quando estamos no lugar certo, um milagre acontece. Olhando para cima, e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Júbilo significa o quê? Alegria, prazer, gozo de ter Jesus na sua casa. E vendo todos isso, murmuraram. Quem murmurou? A multidão. Existe uma multidão dentro da igreja murmurando. Porque quando se levanta um Zaqueu para gerar o milagre, muitos murmuram. Eu quero falar algo para você nesta noite. Não seja a multidão, mas seja o agente que gera um milagre, como Zaqueu gerou um milagre em meio à multidão. Hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos, murmuravam, dizendo: entrará para ser hóspede de um homem pecador? Olha só o julgamento, irmão. Às vezes as pessoas olham para nós e nos julgam. Elas julgam você por fora, mas não te conhece por dentro. Aquela multidão julgava Zaqueu por fora, por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, por causa da forma que ele tratava aquele povo. Mas Jesus conhecia o seu interior, o seu coração, o seu íntimo. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia eu e você éramos como Zaqueu. Nós estávamos perdidos.
E alguém deve ter dizido assim: qual essa multidão fez? Jesus entrou na vida daquele pecador? Vou pegar por exemplo meu. Jesus entrou na vida daquele ex-presidiário. Jesus veio para aqueles que estão doentes. Não para aqueles que se sentem curados. É para mim e você, que um dia se encontramos doentes. E Jesus entrou e mudou a história da nossa vida. Hoje eu e você estamos aqui porque somos o quê? Um milagre. E nós estamos sendo gerados dentro do coração de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Primeira atitude de Zaqueu: abriu mão da sua posição financeira e social. Aí você vai falar assim para mim: irmão, eu trabalhei tanto, adquiri tantas posses, eu tenho que largar tudo e seguir Jesus? Se o seu dinheiro for em primeiro, você tem. O que eu estou falando não é heresia. Jesus não está preocupado com seus bens. Jesus não está preocupado com seu dinheiro. Jesus não está preocupado com o que você tem. Ele está fazendo uma pergunta para mim e para você: será que tudo que você tem sido o primeiro? Essa é a pergunta. Zaqueu abriu mão da sua posição social e financeira e retribuiu aos pobres, reconhecendo: Senhor, a partir de hoje, eu não quero enganar mais, eu não quero roubar mais, eu devolvo tudo que eu roubei e quero começar uma nova vida. Você está disposto a abrir mão? Para Jesus ser o primeiro? Preste atenção, Jesus não está mandando você te abandonar seu dinheiro, sua casa, seu carro, o que você tem não, irmão. Ele está te fazendo uma pergunta, para mim e para você: será que aquilo que nós temos tem estado no lugar de Deus? Porque Deus tem que ser o primeiro. As demais coisas é acrescentada, mas Deus tem que ser o primeiro. E Zaqueu reconheceu isso. Jesus, você tem que ser o primeiro. Segundo, Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. Às vezes nós medimos esforços. Hoje está frio, não vou na igreja não. Hoje eu estou chateado, não vou na igreja não. Ei, Zaqueu não mediu esforço. Zaqueu já tinha um grande problema. Ele era pequenininho e a multidão era grande. Por ele ser pequeno, ele não conseguia ver Jesus. O que ele teve que fazer? Subir na árvore. E o que Jesus fez? Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na sua casa. Jesus está falando nesta noite que hoje convém Ele entrar na sua casa, Ele entrar na sua vida. Ele vai entrar na sua casa, vai mudar a história da sua vida, como mudou a história da vida de Zaqueu. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Terceiro, atitude de Zaqueu: abriu as portas da sua casa para o Senhor Jesus entrar. Qual é a maior porta que eu e você tem que abrir para Jesus entrar? A porta da casa que você mora? Não. A porta do seu coração. Porque Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Jesus bate, mas Satanás arromba. Jesus bate, Satanás arromba. Jesus bate, Satanás arromba. Jesus hoje está batendo na porta do teu coração. A escolha é sua. Ou você abre, ou continua deixando trancada. Mas se você deixar trancada, Satanás arromba.
Foi o que Zaqueu fez. Quantos de Israel Jesus bateu na porta e não abriu? Zaqueu, quando ouviu a voz de Jesus, ele abriu a porta da casa, ele abriu a porta do coração, ele abriu a porta da alma, ele abriu a porta do espírito, ele abriu a porta da sua família e falou: pode entrar, e não sai mais. Será que Jesus está na nossa porta, só batendo? Ou ele entrou? Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua família. Às vezes você fala assim: ah, irmão, você está falando aí, não tem sentido. Não, tem sim. Tem um grande sentido. É por isso que Deus pega as coisas loucas para confundir o sábio. Foi por isso que Deus pegou o centurião. Foi por isso que Deus pegou Zaqueu. Foi por isso que Deus pegou aquela mulher do fluxo de sangue, para gerar milagre, para me ensinar, para te ensinar, para nos ensinar, para ensinar Israel que tem que ter fé, atitude e ação. Não basta conhecer, tem que relacionar. Tem muita gente que conhece Jesus. Tem muita gente. Tem muita igreja lotada. Tem igreja que tem que fazer 3, 4 cultos num dia. Só está cheia. É a multidão. Mas será que a multidão está tendo relacionamento? Será que a multidão conhece Jesus? Será que a multidão tem se aproximado, tem aprofundado para ver quem é Jesus? Como Zaqueu fez. Zaqueu estava no meio da multidão, mas Jesus estava dentro da casa de quem? Do pecador, daquele que estava sendo desprezado. Aí Jesus falou assim: hoje a salvação entra na sua casa. Salvação vai entrar hoje na sua casa. O milagre hoje vai chegar na sua casa. Quarto, a atitude de Zaqueu, de se arrependeu e propôs restituir 4 vezes tudo aquilo que ele havia roubado daquele povo. Reconhecimento. Terceiro, Marcos capítulo 5, versículo de número 25 ao versículo de número 34. Marcos 5, versículo 25 ao 34, diz assim, irmão, esta aqui vai fechar a mensagem. Quem aqui sabe quanto que dá 12 anos? Quantos dias dá 12 anos? Você que é bom de matemática aí, multiplica aí. 12 anos vezes 365 dias, contando com o ano bissexto, que é acrescentado mais um dia. Eu vou te mostrar quantos anos esta mulher perdeu sangue. O que você tem perdido? Você tem desanimado? Ela não desanimou, ela não parou, ela não desistiu, ela lutou até o final. Você vai falar assim, isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Toda vez que ela ia no médico, a situação dela piorava. Preste atenção. Talvez você tenha uma condição financeira boa, não é o suficiente para promover o seu milagre. Vou te dar um exemplo. O dono do Santander tinha dinheiro e mais dinheiro, mas ele morreu sem uma coisa que é de graça, e o seu dinheiro não pôde comprar, que é o ar que você está respirando aí.
Então a sua riqueza não é o suficiente para promover o seu milagre. 26. Havia padecendo muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, e nada aproveitando. Isto, antes indo a pior. Olha o que ela ouviu. E ouvindo falar de Jesus. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão perturbadas? Que têm ouvido falar de Jesus, mas não têm tido atitude, não têm tido ação, não têm tido fé para chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra para minha vida mudar. E veio por detrás, entre a multidão, ou multidão, né? A multidão está a todo momento, irmão. Talvez a multidão seja seu parente. Talvez a multidão tenha sido seu marido. Talvez a multidão tenha sido a sua esposa. Talvez a multidão tenha sido seus filhos. Que toda vez que você se levanta para vir à casa do Senhor, acontece alguma coisa. Isso se torna o quê? A multidão. Para você parar, para você desistir, para você não ir. E tocou na sua vestimenta, porque dizia, olha o que ela pensou: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus estava no final da igreja. No meio da igreja, a multidão. E essa mulher no final da multidão. Ela já era discriminada, porque a mulher que sangrava, ela não podia ficar no meio da multidão. Ela tinha que se separar, porque senão ela contaminava as pessoas. Então ela propôs: se eu romper essa multidão e só tocar na vestimenta dele, ou no seu vestido, eu serei curada. O que é isso? Que ação é essa? A atitude. Ao mesmo tempo, eu tenho que agir. Ação. E ao mesmo tempo, fé. Porque ela sabia que quando ela chegasse lá diante de Jesus, ela seria curada. Olha o que essa mulher está nos ensinando. Uma mulher que era discriminada. Uma mulher que era separada, agora dá uma lição de fé. Tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Não acabou por aqui não, irmão. Olha quando você coloca a fé, atitude e ação que promove. Sua veste sararei, secou o seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha a resposta. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Nas minhas vestes. E disse-lhes: os seus discípulos, vês que a multidão te toca? Te aperta? E diz: quem me tocou? Olha a resposta de Jesus. E olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe, temendo e tremendo, aproximou e prostou diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Irmãos, quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu virtude. Por que a multidão não conseguiu tirar a virtude? Qual foi a resposta dos discípulos? A multidão te aperta, a multidão te espreme. E o Senhor pergunta quem me tocou. Jesus falou, porque quem me tocou, tocou diferente. Porque no tocar veio atitude, veio ação, veio fé e promoveu o milagre. Não seja multidão, seja agente de milagre. Aí eu e você vamos sair o quê? Abençoados. Vamos lá. Primeiro estágio daquela mulher, seu sofrimento. Imagina uma pessoa vivendo 12 anos, perdendo sangue, sofrendo, sendo desprezada, discriminada, rejeitada. O que tem acontecido hoje na sociedade que vivemos? Muitas pessoas estão procurando a solução no suicídio. Muitas pessoas estão tirando a sua própria vida. Mas essa mulher não teve essa atitude. Ela sofreu 12 anos. Mas ela acreditava que ela ia achar a sua bênção. Ela sabia que existia um Deus poderoso, que Israel sempre pregava sobre ele. Havia 12 anos. Segundo estágio, seu caráter. Ela não perdeu o seu caráter por ser rejeitada. Eu quero te falar nesta noite, se as pessoas andam te rejeitando, se as pessoas andam desfazendo de você, fazendo você se sentir o menor, não perca o seu caráter, honra o seu caráter, porque Deus vai te honrar, como honrou essa mulher. O caráter demonstrado em atitude, o caráter não diminui ao pedir ou procurar ajuda. Você está passando um momento difícil? Busque ajuda. Porque quem tem caráter, busca ajuda. Busca ajuda com as pessoas certas. Existe ainda muito homem, existe ainda muita mulher na terra de caráter, que você pode chegar perto dele, pode chegar perto dela e confiar o que você está passando. Chega diante de Jesus, mas não perca o seu caráter, honre o Senhor na aflição, na dor, na perca, na conquista, na alegria, na lágrima. Honra Jesus com o seu caráter, como a mulher honrou. Procurou ajuda. E aonde ela procurou ajuda? Ela não buscou mais ajuda nos médicos. Ela não buscou mais ajuda nos amigos. Ela não buscou mais ajuda na nação. Ela buscou ajuda naquele que pode fazer tudo acontecer. Basta uma palavra. Terceiro estágio, sua solidão. Às vezes nós se sentimos só. Você pode ser casado, mas às vezes a gente sente solidão. Às vezes a gente sente um vazio dentro do nosso peito, que só o Espírito Santo pode preencher.
Só o Espírito Santo pode trazer alegria verdadeira. Não deixe as decepções, não deixe as frustrações apagar aquilo que Jesus tem para você. Jesus não quer te ver na solidão, Jesus quer te ver sorrindo. Continua caminhando, continua prosseguindo, porque a sua vitória vai chegar como chegou na vida dela. Ela viveu solidão, mas chegou o grande dia da vitória. Jesus sabia tudo que aquela mulher vivenciou 12 anos, preconceito, desprezo, mas quando procuramos ao Senhor Jesus, toda a solidão é retirada. Quando você encontra Jesus, irmão, a solidão é arrancada. A solidão é tirada de dentro de nós. E dentro dessa solidão, Jesus coloca dentro de nós o Espírito Santo, que gera paz, que gera o amor, que gera confiança, que gera esperança, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Existem muitas pessoas ensinando errado, falando assim: quando você tem Jesus na sua vida, você não tem mais problema. Mentiroso, mentirosas. Porque Jesus, antes de partir, ele falou: no mundo tereis aflição. Eu venci a aflição. Tem vocês bom ânimo, porque vocês também vão vencer. Servir Jesus não é fácil. Servir Jesus não é fácil. Servir o cristianismo não é fácil. Viver o verdadeiro evangelho não é fácil. Mas Jesus sustenta. Quando relacionamos profundamente com Ele, Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quem sustenta? É Deus. Eu não podia estar mais aqui, mas quem me sustentou foi Deus. Através de quê? Da oração. A oração promove o milagre. Se eu estou aqui nesta noite, porque eu sou resposta de oração, e a oração gerou um milagre. Satanás já tentou me matar desde quando eu nasci, mas ele não conseguiu. Satanás já tentou te matar desde quando você nasceu, mas ele não conseguiu. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus tem cuidado de você. Você é especial para Deus. Deus te ama sobre todas as coisas, e nesta noite basta uma palavra para o milagre ser gerado, como gerou na vida dessa mulher. Quarto estágio: surge uma esperança. Surgiu uma esperança. Quando eu fui preso, eu já conheci o evangelho, mas dentro da prisão, Jesus trouxe para mim a esperança. Jesus me deu a oportunidade de fazer a escolha, de escolher para a minha vida mudar. Então Jesus, nesta noite, te dá a oportunidade da esperança, de mudar a história da sua vida. O que você está passando hoje, Jesus tem o poder, Jesus tem a condição de trazer sobre você a esperança novamente. Talvez você está aqui nesta noite, ou você que está me ouvindo, já perdeu a esperança. Mas essa mulher não perdeu a esperança. Cada estágio da sua vida renascia dentro dela a esperança do milagre. Ô mulher, hein? E ele fala que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher dá um show no homem. A mulher dá lição no homem. É por isso que a mulher está dominando o mercado mundial. Antes a mulher era conhecida só no fogão. Ei,
Agora a mulher dominou foi tudo, porque ela tem atitude, ela tem ação, e ela tem fé, e ela tem condição de suportar, ainda que demora 12, 20, 30 anos, ela não perde a esperança. Ela não perdeu a esperança. Quando a mulher ouviu falar de Jesus, começou a ser gerado em seu interior a esperança de que, se apenas tocasse no seu manto, ficaria curada. Quinto estágio, a sua esperança. 12 anos significa, preste atenção, dar 4.380 dias sangrando. Vou te dar uma simulação aqui. Quando a pessoa tenta o suicídio, aonde ele vai? Nas partes mortais e fatais do corpo, não é? A maioria corta o pulso. Por quê? É o lugar fatal que, quando você corta, o sangue estanca rapidamente. Imagina essa mulher, 4.380 dias sangrando. Quem sustentou essa mulher? Responda. Quem sustentou essa mulher? Por que Deus sustentou? Ela não podia estar morta. Ela já não podia ter morrido. 4.380 dias perdendo sangue sem parar. Sangue descendo, descendo, descendo. Ela estava anêmica. Ela estava pálida, ela estava fraca. Mas Deus estava a sustentando, porque sabia que ela ia estar no lugar certo, na hora certa, no meio da multidão, para promover o milagre, ensinar Israel, ensinar a mim e a você. Não seja a multidão, mas seja o agente que gera milagre. Esta mulher tentou de tudo. Sexto estágio, a sua ousadias. Marcos 5, 28, diz assim, porque dizia, ela foi ousada. Irmão, tocar em Jesus não era para qualquer um, não. Tocar em Jesus hoje não é para qualquer um, não. Tem que ser ousado. Tem que ter coragem, tem que ter caráter, tem que ser corajoso para tocar Jesus como esta mulher tocou. Coragem, ousadia. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ousadia. Quer ser curado? Use a ousadia, use a autoridade. Use a fé que você tem. Não espere o vizinho do lado orar para você, não. Quem gera o milagre é você mesmo. Muitas vezes a gente quer que o vizinho gere um milagre para nós. O milagre que você precisa, a chave desse milagre é você mesmo. É você mesmo. Não é o vizinho, não é o pastor, não é ninguém. É você mesmo, como a mulher fez. Eu tenho que ser ousada para tocar nele. Por que ela tinha que ser ousada? Porque Jesus era santo e ela era impura. Então ela tinha que ser ousada, porque a tradição falava que todo mundo que ela tocava era impuro. Mas Jesus é santo. E quando você toca no santo, Jesus nos purifica, nos transforma, nos renova, nos lava com o sangue do Cordeiro e as nossas vestes ficam brancas. Esta mulher pensou e tomou uma atitude ousada e ela foi até Jesus e o tocou. 7 e último estágio, sua alegria. Você não vai viver só um momento de aflição.
Deus também vai dar momentos de alegria para nós desfrutarmos aqui na terra. Talvez você está falando assim, nossa irmão, eu sofro há tanto tempo que eu não sei o que é sorrir. Essa mulher viveu 12 anos, mas chegou o dia dela rir, chegou o dia dela sorrir, chegou o dia dela se alegrar, e hoje pode ser o dia que você vai se alegrar, porque hoje pode ser o dia que Deus vai liberar o seu milagre. Aleluias! A atitude, Jesus em insistir em quem lhe tocou, demonstra o seu amor e o seu cuidado. Esta mulher precisava ser vista por todos, não mais como a mulher com hemorragia, mas a mulher com que apenas um toque havia sido curado. Olha o que Jesus fez. Quando Jesus promove um milagre, Ele quer que as pessoas vejam você de uma forma diferente. O que Jesus fez? Jesus realizou um milagre na vida daquela mulher, para que a multidão não olhasse mais para ela como uma mulher impura. Quando ela tocou em Jesus, Jesus falou com ela assim: hoje uma nova história é escrita na sua vida. Hoje você vai constituir uma família. Hoje você vai voltar a sonhar. Hoje você vai se alegrar. Hoje você começa uma nova história. É o que Ele fez. Mostrou para a multidão que quando alguém chega diante de Jesus, a história muda. De humilhado, ele é exaltado. A mulher viveu humilhada. Agora chegou o momento de Deus o quê? Exaltá-la. Para encerrar e nós orarmos. Romanos 8:37. Toda vez que nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra, Deus colocou o meu coração para me encerrar a mensagem com esse versículo. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Talvez você está enfrentando um momento de enfermidade. Talvez você está vivendo um momento difícil no casamento. Talvez você está desempregado. Talvez você está passando um momento na área da finança. A Bíblia está dizendo para mim e para você: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Foi Jesus. Antes de eu e você ser gerado no ventre da nossa mãe, Ele já nos amou. Filipenses 4:13. E eu encerro a mensagem aqui para a gente orar. Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Encerra a mensagem aqui. Fica de pé para a gente orar. Eu gostaria que o irmão Jonathan colocasse um louvor para nós ali. A Juliana Souza, de dentro para fora. Quando tu prepara ali, você vai fechar os teus olhos. Você vai estar orando neste momento. Você vai falar com o Senhor. Basta uma palavra. Qual é a palavra que você precisa ouvir nesta noite? Hein? Qual é a palavra? Para o seu milagre acontecer, eu e você precisamos ter ação, atitude e fé. Quando essas três coisas estiver unificada dentro de nós, e nós chegarmos diante de Jesus, no lugar certo, na hora certa, o milagre é gerado. Amém? Fecha os teus olhos.